Vamos orar, amados. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nos trazer esta tarde para compartilhar Tua palavra, para estudar Tua palavra, Senhor. Tua verdade liberta, Tua verdade, Senhor, ensina. E esta é a vida eterna, João 17:3, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Muito obrigado, Pai, glorifica Teu nome. Ensina-nos, Senhor, por meio da Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amém, amados. Você escuta bem? Eu acho que está muito alto, né, ou não? Ah? Está muito alto? Tá bom? Tá bom? Não tá bom, então vocês que sabem. Glória a Deus. Então, o estudo de hoje, amados, é bastante importante. O título do estudo de hoje se chama, vai se chamar, né? Se chama Abominação, Sacrifício sem Obediência. De novo, o título é Abominação, Sacrifício sem Obediência. É um tema muito importante porque hoje em dia muitas pessoas não entendem como chegar a Deus verdadeiramente, como se aproximar de Deus e, infelizmente, a verdade não está correndo nas ruas, a verdade não está saindo. E esta é uma doutrina muito relevante, muito importante. Lembra que estes dias temos pregado muito acerca de como ser salvos, de como chegar ao conhecimento de Deus, de como identificar se alguém está servindo a Deus verdadeiramente. Acho que o domingo passado foi que preguei sobre a doutrina do castigo eterno, que é muito importante, porque muitas pessoas não pensam que tem um castigo eterno, não pensam que tem uma consequência eterna dos pecados. Mas agora vou compartilhar com vocês essa doutrina de que Deus considera abominável diante de seus olhos, de que Deus considera o que é ruim para Ele. Esta palavra abominação vamos encontrar na Bíblia muitas vezes, e abominação quer dizer algo que é nojento para Deus, algo que é nojento para Deus. Outra palavra, esta palavra abominação vem dessa palavra que é detestar. Existe isso em português? Detestar ou odiar. Ou seja, como Deus considera as coisas que Ele tem nojo delas, ou as coisas que Ele detesta, ou as coisas que Ele sente raiva, está irado e de maneira nenhuma vai aceitar abominação perto dele, porque obviamente Deus é santo, 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 santo. Então, amados, por que é importante isto? Porque a Bíblia diz, justamente nos últimos versículos que compartilhei a semana passada em Apocalipse 21:8, quando falei da doutrina muito importante, alicerce, fundamental, bem clara, bem simples, acerca do castigo eterno, fala assim claramente. Apocalipse 21:8. Mas os medrosos, incrédulos, e os abomináveis e assassinos, e devassos e feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Temos concorrência. Complicado, né? Foi embora, não? Ah, não entra. Oh, glória a Deus. Temos uma equipe especial que o irmão Armando trouxe dos Estados Unidos, que o barulho da fora não entra, né? Oh, glória a Deus. Então o estudo vai sair bem. Especial porque muitas pessoas assistem esses vídeos, estão sendo libertadas pela verdade de Deus. Então aqui, Apocalipse 21:8 diz: mas os medrosos e incrédulos e os abomináveis. Que é ser abominável diante de Deus? É muito importante, amados. É uma doutrina
que está muito no Antigo Testamento e muito no Novo Testamento também. Que é ser abominável? Ou porque Deus diz que os abomináveis vão estar no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bom, como eu disse, essa palavra é muito chocante. É algo que Deus literalmente sente nojo por isso. É algo parecido a Apocalipse 3:16. Por exemplo, vamos para lá, Apocalipse 3:16. Quando fala dos mornos, aqueles que não amam a Deus com todo o coração, alma e força, aqueles que só querem Deus algumas vezes não. E o Senhor fala a esta igreja que ia julgar Deus, Jesus Cristo, Apocalipse 3:16. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então é algo que causa repulsão a Deus, é algo vomitivo a Deus. E amados, esta doutrina é muito importante, porque a maioria das pessoas crê que Deus ama tanto eles, que nada pode interromper ou fazer que Deus ouça suas orações, que veja suas, entre aspas, boas obras. E eles literalmente que creem, obviamente pela falsa igreja no mundo inteiro, que eles são agradáveis a Deus, literalmente. Você pergunta para uma pessoa na rua: você crê em Deus? Sim, eu creio. Você ora? Sim, eu oro sempre. Eu oro sempre. Você pode ser, tipo assim, todo tipo de pecador, sem arrependimento, e você está orando a Deus. Isso é mentira. Por quê? Vamos entender esta doutrina desta maneira. Isto é para ajudar a muitos a entenderem que sem obediência ninguém verá ao Senhor. Hebreus 5, versículo 9, se não me engano. Hebreus 5, 9. Ele fala para todos aqueles que são convertidos, em 9. Ele fala, o apóstolo Paulo, acerca de Jesus, diz que tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, isto é muito importante, amados, porque Deus somente vai salvar, o Senhor Jesus Cristo só vai salvar aquele que lhe obedece. Então, vamos ver por que é tão importante falar para todo mundo, espalhar isto, de por que Deus não busca sacrifícios. Quando digo sacrifícios, eu estou falando disto. Eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu sento para assistir a palavra, e ofereço algo, algum tipo de sacrifício, e estou cheio de pecado. Deus diz que isso é abominável. Deus não aceita. Vamos lá, Provérbios. Como um estudo bíblico, temos que ler muita Bíblia, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, muita gente começa a pregar ou falar e começa a falar muita coisa da cabeça. Mas temos que ir à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Sem a palavra de Deus, ninguém vai para o céu. Os judeus que questionavam o Senhor Jesus Cristo recebem a resposta de Jesus. João 5,39. Examinais vós as Escrituras, porque nela vós pensais que tendes a vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim. Então, o que quer dizer? Estamos fazendo um panfleto. O próximo panfleto vai ser desse tema. Da importância da Bíblia para conhecer como chegar ao perdão de pecados, como chegar à salvação de Deus, como chegar a ter uma comunhão com Cristo aqui e eternamente, para não sermos condenados. Provérbios 3, 33. 3:33. 32 que digo. Vamos ver várias vezes no livro de Provérbios, pelo menos, e também em outros livros, a doutrina de que é abominável para Deus. Lembrem que a definição de abominável é que Deus sente nojo,
Então, quando Deus tem nojo de algo, Ele não vai se aproximar a essa pessoa ou a esse objeto, porque Deus detesta, aborrece, odeia com todo o seu coração. Vamos ver. Porque o ímpio é abominação ao Senhor, mas com os justos está o seu segredo. Perverso ou ímpio é a mesma coisa. Então, o que diz a palavra de Deus? Todo pecador que não se arrependeu ainda, que não está em Jesus, que não nasceu de novo, que não tem a glória de Deus caminhando com isso, com Ele, Deus diz, esse pecador é uma abominação para Deus. Forte, é muito forte, mas é a verdade da palavra de Deus. Nós temos que trazer a verdade nas ruas, nas casas, para que as pessoas que verdadeiramente Deus diz que são uma abominação possam ser libertas. Provérbios 11:1. Provérbios 11:1. Provérbios 11:1. A balança falsa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é seu prazer. Ou seja, é a enganação. A enganação, né? A enganação. Provérbios 11 que digo, versículo 20. Versículo 20. Tem muita luz aqui, mas... Versículo 20. Diz... A abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, ou seja, que estão em pecado. Mas os justos em seu caminho são seu deleite. Vamos explicar um pouquinho mais, porque é um estudo bíblico. Deus justifica os homens de que maneira? Dando a seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos fazer justos. Ou seja, podres pecadores, miseráveis pecadores como nós, Deus derrama sua graça, nos dá fé para crer no sangue de Cristo e nós somos justificados. Já não somos considerados pecadores ou perversos, ímpios diante de Deus. Então, isso também é uma abominação. Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. Então, estamos vendo que aquele que mentiu, né? Mentiu. Aquele que mente ainda, pode ser, fala para ele que eu não estou, fala para ele que meu pneu furou, etc. Mentira, mentira, seja grande ou pequena. Para Deus não tem diferença. Fala Deus, os mentirosos são abominação ao Senhor. Então, vamos recapitular com essa palavra, abominação. Ainda que pareça forte. Abominação, que quer dizer? Que Deus não tem absolutamente nenhuma comunhão com o pecador. Porque Deus é santo, santo e santo. Deus abençoe. Mas a coisa nojenta para Deus, Deus não se aproxima deles. É forte, eu sei, mas é um conhecimento que todos precisamos. Provérbios 15, 8. Provérbios 15, versículo 8. Diz, o sacrifício, este é muito importante, amados. O sacrifício do ímpio, do perverso, do pecador é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é seu deleite. Então vemos aí, amados, algo chocante. O sacrifício. O que é o sacrifício? Vou doar R$1.000 para a igreja. Vou doar R$5.000 para a igreja. Vou fazer voto. Vou fazer campanha. Vou fazer corrente. Vou ir lá e vou permanecer todos os dias na igreja. Deus diz que isso é uma abominação para o Senhor. Por que, amados? Sabe quem sabe? Porque o único sacrifício que Deus aceita é Jesus Cristo, amados. É o único sacrifício. O sangue de Jesus. Como podemos tentar agradar a Deus com nossos sacrifícios cheios de pecado,
quando o sacrifício perfeito, o Filho de Deus, padeceu por nós. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, verdade? Para quê? Para tirar nossos pecados e nos fazer justos e agradáveis a Deus. Então, o que quer dizer? Uma pessoa que oferece orações, cânticos, louvores, dinheiro, oferta, dízimo, que está de moda entre as igrejas falsas, evangélicas, que te pedem dízimo e te pedem ainda que você seja um pecador. A pessoa está em adultério, fornicação, mentira, cheio de pecado e fala, não, tem que dar o dízimo. Não, isso para Deus é uma abominação. Versículo 9, o caminho do perverso, ou seja, do pecador, do ímpio, é a abominação ao Senhor, mas Ele ama aquele que segue a justiça, viu? Aqui tem algo muito importante, amados. Isto queira seja também, né, para aqueles que assistem no vídeo. Deus ama o mundo inteiro. Deus ama a todos os pecadores, por isso quer salvar e por isso enviou seu Filho amado Jesus Cristo. No entanto, também, como Ele é Deus, seu caráter é inescrutável. Inescrutável se fala? Indecível. É um caráter que não podemos sondar pela grandeza e profundeza do seu caráter. Ele também tem nojo daqueles pecadores. É chocante. Ou seja, detesta o caminho dos pecadores. Seus caminhos, suas palavras, tudo. Continuamos. Versículo 28. Vemos que o sacrifício do pecador é uma abominação de Deus. Os caminhos do pecador também é uma abominação. Então o que vou fazer? Esperem. Vamos dar a má notícia, mas também a boa notícia. Porque de fato, se Jesus Cristo, com seu sangue, comprou a limpeza, a pureza, a glória para pecadores tão podres como eu, como você, seremos limpos, Deus quer limpar os pecadores no mundo inteiro. Mas vamos ver por que os pecadores não querem ser limpados. Os pensamentos dos perversos, ou seja, pecadores, são abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Estamos vendo que os... Como? 26, desculpa. 15, 26. Não dá para enxergar bem, por isso 26, né? Me corrigem, por favor. Então, versículo 8, sacrifício, abominação, o caminho, abominação, os pensamentos é abominação. O que quer dizer? Toda a vida do pecador é uma abominação, é nojento para Deus. Nunca me falaram isso? Por que nunca me falou isso ninguém? É porque a maioria são enganadores. Versículo, Provérbios também, capítulo 17, versículo 15. Isto fala de injustiça. Capítulo 17, versículo 15. Aquele que justifica o pecador perverso e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. Então, isto é claro. Capítulo 28, versículo 9. Tem mais passagens, mas não vai gastar muito porque é muito. 28, versículo 9. Este é chocante, sempre pregamos na rua. Por quê? Por amor às almas enganadas. Provérbios 28, 9. Aquele que desvia seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, amados, temos um conflito muito grande. Temos pecadores que pedem coisas a Deus. Pecadores que todos os dias acordam e tentam falar com Deus. Mas Deus diz, a tua oração também é abominável. Deus não escuta, ou seja, não faz falta dizer que Deus não escuta a oração do pecador. Por quê? Porque justamente para Deus a oração manchada de pecado é nojenta, é aborrecível, detestável, abominável. Chocante. Mas esta é a doutrina de como Deus vê a abominação
de fazer sacrifício sem obediência. É chocante. Sacrifício sem obediência. Bom, continuamos então, amados. Por que Deus faz questão de dizer que é abominável? Isaías capítulo 1. Por que Deus, a doutrina é tão clara de que Deus considera o pecador abominável a seus olhos? Por quê? Porque Deus quer marcar uma diferença entre seu Filho amado Jesus Cristo e o resto do mundo. Deus enviou a seu Filho amado Jesus Cristo como homem, 100% Deus, 100% homem, mas Jesus Cristo nunca pecou. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo pode morrer por nós na cruz, fazer o sacrifício com seu sangue por nós, porque ele jamais transgrediu nenhuma só lei do seu Pai. Por isso todas as orações foram ouvidas pelo seu Pai. Agora, o resto da humanidade, todos nós, sem Cristo, sem sermos transformados, sem sermos mudados pelo sangue de Cristo, todas nossas orações são abomináveis. Caminhos abomináveis, pensamentos abomináveis, todo é uma abominação para Deus. Justamente. Por quê? Porque Deus fez um homem para um homem honrar, glorificar, obedecer a Deus. Mas todos nós não obedecemos a Deus. Não obedecemos a Deus. E Deus trouxe o Salvador. Agora, Isaías diz da característica do pecado. Por que Deus diz que todo pecador por natureza é uma abominação diante de seus olhos? Por quê? Por que tanto assim? 4. A nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado os santos de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Por que vós não devieres mais ser afligidos? Vós vos rebelastes mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo fraco. Aí começa a descrever Deus, a condição de um pecador. Por que tão abominável para Deus? Esta é a condição, amados. Por favor, escutem o que Deus diz, é a doutrina de Deus. 6, Isaías 1:6. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez nele, porém feridas, hematomas e chagas putrefantes. Eles não têm sido espremidas, nem atadas, nem amolecidas no unguento. Então, amados, a doutrina é muito clara. Por que Deus considera o pecador tão abominável e nojento? Porque é como se fosse um leproso. Leproso total. Desde o pé hasta a cabeça é somente podridão nojenta. Essa é a condição de todos os pecadores da terra. Eu era assim, todos nós éramos assim, sem exceção, mas quando Jesus veio com poder para nos salvar, purificar, resgatar, limpar com seu sangue toda essa putrefação leprosa e toda essa abominação de nossa vida de pecado, foi levada para a cruz do Calvário. Esse é o poder de Cristo. Essa é a diferença, amados. A religião católica, evangélica, não pode te dar limpeza. Não pode tirar tua abominação de você. Por quê? Porque são sacrifícios sem obediência. Um provérbio mais. Provérbios 21, 27, me lembrei. Provérbios 21, 27. Diz: o sacrifício do pecador, que na versão diz perverso, é o mesmo, é abominação, o mesmo que diz Provérbios 15:8. Quanto mais oferecendo com uma mente perversa. Qual é a mente perversa? A mente perversa é esta. E amados, devemos pensar, estes são estudos bíblicos.
Esto não é RTT, esto não é campanha milagrosa, esto não é quebra-correntes, esto não é fogueira santa, essas abominações de Deus, não. Isto é a palavra de Deus, a qual liberta, salva, transforma, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Por que uma mente perversa? Porque as pessoas querem ganhar sua salvação pelas suas obras. Está entendendo? As pessoas, como o irmão Michel falou, né? Tem um vídeo lá que tem muitas milhares de pessoas que assistem. É como se você chegasse ao pé da cruz e você perguntasse para o Rei da Glória, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo: Senhor Jesus, por que tu estás morrendo por mim? E o Senhor Jesus responde: é porque eu quero te dar uma casa, eu quero te dar um carro, eu quero te dar felicidade, eu quero te dar isto, eu quero te dar outro, eu quero te dar esposa. Não, amados, a abominação, o nojento do pecado do homem não sai por campanhas de carro, casa e dinheiro. O Senhor Jesus, seu nome será chamado Jesus, porque salvará seu povo dos seus pecados, das suas abominações, da sua separação com Deus. Mateus 1:21. Esse é o mesmo nome de Jesus. O mesmo nome de Jesus, que quer dizer: salvará a seu povo dos seus pecados. Ele não diz ele vai vir para tirar casa, para ser feliz, para ter um casal de crianças, para ser esposo, esposa. Não, claro, ele vai dar se ele quer, e ele vai dar felicidade, claro. Mas esse humanismo saiu do inferno, que te diz que tudo foi criado para a felicidade do homem, não. De fato, amados, Lucas 15 diz claramente que quando um pecador se arrepende, há alegria diante dos olhos, diante de Deus. Que dá alegria ao coração de Deus? Obediência. Que dá alegria ao coração de Deus? Um arrependimento sincero, deixando pecados, confessando pecados. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, amados, é muito chocante que o sistema religioso tenha cegado muita gente para não verem verdades simples, coisas simples. Por exemplo, Jó, que foi o primeiro livro escrito, Jó, se não me engano, Jó 15, deixa eu ver se é Jó 15 mesmo, podemos ir lá, Jó 15, Jó 15, 14, o que é homem para que seja limpo? Ou seja, limpo de quê? Da abominação, né? O que é o nascido da mulher para que seja justo? É que ele não coloca confiança nos seus santos. Sim, está falando de Deus. Sim, os seus não estão limpos na sua vista. Quão mais abominável, ou seja, aí essa palavra lembra, nojento e imundo é um homem que bebe iniquidade como água. Ou seja, Deus está dizendo por meio de Elifaz, que era um dos amigos justos de Jó, que o homem é abominável, que o homem bebe pecado como água e só é podridão, é um esgoto vivente, literalmente. É chocante. É chocante. Jó 25 também. Jó é um livro que tem muita doutrina. E ele fala em Jó 25, 6. Ou 4 ou 6. Como então pode um homem ser justificado com Deus? Ou como pode ser limpo aquele que é nascido de uma mulher? Lembrem, Jó está pensando, está ponderando, escrevendo acerca, bom, aqui Bildad não é no livro de Jó, mas é Bildad, outros amigos de Jó, está ponderando como o homem pode tirar o abominável do seu ser, que Deus abomina. Como? E diz, não, impossível para ele. 5. Deus contempla, está falando de Deus, contempla a lua, ela não brilha. Sim, as estrelas não são puras à sua vista. 6. E quanto menos o homem, que é um verme, o filho do homem, que é um verme. Por isso que para Deus, todo pecador é abominável. Todo ato de injustiça, todo ato de pecado é uma abominação
que não pode ser, obviamente, curada, essa abominação, com nenhum tipo de limpeza sacrificial, ou seja, obras de justiça própria. Religião, nos aproximar a qualquer tipo de religião, não pode ser quitada. Amados, a doutrina é mais profunda. Porque não somente estamos vendo que Deus abomina o pecador, mas vejam por que Deus abomina o pecador. É chocante. Deuteronômio, que digo, Levíticos 25, 26. Segundo a lei, amados, você vai ficar chocado com isto. Levíticos 26, nos marca claramente que foi o homem que começou a abominar a Deus. Chocante. Por isso que Deus abomina os pecadores, porque os pecadores abominam a Deus, ou seja, sentem nojo de se aproximar a Deus, sentem detestar, uma raiva de se aproximar de Deus. Levíticos 26, 14. Deus diz: mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se desprezardes, viu, os meus estatutos, e se a vossa alma abomina os meus juízos, de modo a não cumprirdes todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto. Então, amados, é chocante. A Bíblia ensina que os homens abominam a Jesus Cristo. Os homens abominam a Jesus Cristo. Em Levíticos, neste mesmo capítulo, também fala de como Deus abomina aos pecadores. Versículo 30, Levíticos 26, 30. Amados, este tema é muito relevante. Às vezes as pessoas estão acostumadas a um massageio, né? Na internet, né? Na internet, especialmente que tem estes youtubers. Os youtubers nunca vão confrontar com o pecado. Sempre que querem trazer mais e mais pessoas para que louvem seu ministério. Oh, que bonito prega, oh, que beleza, oh, que ótimo. Mas nunca são confrontados pelo pecado. Eu não sei como o irmão Michel tem tantos subscritores, tantos milhões de vistas. Está confrontando o pecado direto. E Deus está honrando isso. Entendeu? Mas o estudo da palavra nos deve levar a quê? A um profundo choque com nossa própria identidade. E se somos pecadores sem Cristo, e ainda se somos cristãos, que não estamos obedecendo totalmente a palavra de Deus, devemos saber que tem uma probabilidade que Deus se afaste e diga: eu te vomitarei da minha boca. Ou seja, seja abominável diante de Deus. Cuidado, cuidado. Vamos ver outras passagens, amados. Isaías 5:24. De como os homens, já viram que desde a lei, se vê claramente que os homens abominam a Deus, ou seja, abominam a sua palavra. Hoje em dia, por exemplo, agora mesmo, neste momento, tem milhões de pessoas nas igrejas do mundo inteiro. Religiosas, evangélicas, católicas, etc. As pessoas se sentam aí, não abrem a Bíblia, não fazem questão de dizer: isso que você está pregando está errado, eu vou embora. Não, eles estão contentes com um massageio e dizer: vá em paz, Deus te abençoe. Deixa teu dinheiro, claro. E não querem entender sua condição diante de Deus. É o mais terrível. Milhões de pessoas das igrejas estão indo para o inferno e Deus, segundo a lista de Apocalipse 21:8, está dizendo: os abomináveis. E eles foram todos os dias na igreja. Sacrificaram votos, sacrificaram dinheiro, sacrificaram sua carreira, sacrificaram tudo
para servir, entre aspas, a Deus, e Deus diz, isso é uma abominação. Por quê? Porque se faz com um coração perverso, egoísta, religioso, não baseado no sacrifício, nem no sangue de Jesus. Isaías 5:24, se não me engano. Isaías 5:24. Deixa eu ver a cita, é complicado aqui por o vento e tal. Vamos. ¿Están entendiendo? Si tienen alguna pregunta, ¿da para entender? Levíticos 26, ¿qué digo? Isaías 5, 24, Isaías 5, 24. Isaías 5, 24. Acho que a próxima vou trazer isso melhor para poder. Também, né? Isso também. As lampadinhas com luz mesmo. 5:24. Normalmente nos profetas se vê quanto os homens odeiam a Deus. 5:24. Portanto, da mesma forma que o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, assim sua raiz será como podridão e a sua flor subirá como pó, porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então, os homens, por natureza, desprezam, abominam a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Isaías 49. Não, acho que não dá. Não, obrigado. Não. Obrigado. Não, tá tranquilo. Obrigado, irmão. Isaías 49, versículo 6. Aqui fala do Senhor Jesus Cristo e se vê como os homens abominam a Deus. Olha, e ele disse, isto é uma coisa de pouca importância, que tu sejas meu servo para levantar as tribos de Jacó e para restaurar os preservados de Israel. Eu também darei por luz aos gentios, a fim de que tu possas ser minha salvação ao fim da terra. Está profetizando de Cristo. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, e seu santo para aquele a quem o homem despreza. Olha, aquele que o homem despreza. Para ele a quem a nação detesta. Para um servo dos governantes, reis verão e levantar-se-ão, príncipes também adorarão por causa do Senhor que é fiel e dos santos de Israel. Ele te escolherá. Então, os homens amados, vamos recapitular de novo. Os homens abominam a Deus. Os homens não querem a Deus. No livro do Apocalipse se vê quando o Senhor vier com o cálice da sua ira para castigar os pecadores, os ímpios, em lugar de se arrepender, vão blasfemar ainda o nome de Deus, porque abominam ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isto, amado, é muito semelhante a Isaías 53, versículo 3. Quando diz como o povo de Deus recebeu e ainda recebe ao Senhor, ao Salvador, ao único Rei que desceu a esta terra, se fez homem, sofreu para nos salvar e perdoar, aquele que tem o poder e as chaves da morte e do inferno, amados. Isaías 53, 3. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens. Chocante, né? Que um Deus de amor estende sua mão para os homens, com sua misericórdia, com seu amor, querendo resgatar os homens, como diz aqui em Isaías 49, 6. Querendo transformar o coração dos homens, querendo tirar da abominação da religião, das falsas obras. E os homens que fazem? Desprezam. Um homem de dores, familiarizado com a tristeza,
E nós, todo ser humano, nós escondemos dele nossas faces. Igualmente ele foi desprezado e nós tivemos por nada. Amados, o juízo dos homens, que vai ser abomináveis no dia do juízo, que Deus vai falar os covardes, os incrédulos, os abomináveis. Todo homem acima da terra, na face da terra, todo homem, por causa do como o homem abomina, rejeita e toma em pouco o sangue de Jesus. É chocante. Como Deus quer salvar os homens das suas obras mortas, sacrifícios mortos, amados. Pessoas vão nas igrejas e não são mudadas. Vão nas igrejas, continuam com os sacrifícios abomináveis a Deus. E Deus não recebe nada deles. Pelo contrário, abomina totalmente tudo o que eles fazem. Salmos 5. Salmo 5, Davi diz também, Salmo 5, versículo 5, os tolos não ficarão à tua vista, tu odeias a todos os trabalhadores de iniquidade. Jesus, Deus, odeia a todos os que cometem pecados e vão continuando no seu pecado. Lembram essa passagem de Jesus, Mateus 7, 21 a 23? Semelhante a isto, o Senhor diz, não todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará ao reino dos céus, senão todo aquele que faz a vontade, ou seja, obedece a meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, fiz milagres, expulsei demônios, profetizei em teu nome. E o Senhor falará, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, trabalhadores de iniquidade. Por que Deus separa eles? Porque Deus odeia eles, abomina eles, amados. Amados, é uma grande bênção ter o amor de Deus sobre mim. É uma grande bênção saber biblicamente, pela verdade, que Deus já não me abomina, que já Deus não tem nojo de mim, como a Bíblia diz, claramente. Que Deus não vai me vomitar da sua boca, Jesus Cristo. É uma bênção grande. Para que eu quero viver se não é para essa verdade? Que o amor de Deus, a misericórdia está sobre a minha vida. Não porque eu fiz coisas de justiça própria, é porque Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, derramando seu sangue precioso, me deu a salvação de Deus. Amém. Uau, glória a Deus, amado. Amém. Deus, não. A ideia. Oh, glória a Deus. Armando de Deus se chama. Será que vamos ter que mudar a Armando de Deus aqui em Brasil? Porque o sobrenome dele é de Deus mesmo. De Deus. Aleluia! Que todos seamos de Deus. Aqui tem Filhos de Deus, né? O canal dele é Filhos de Deus. Armando de Deus, a família de Deus, nós somos de Deus também. Glória a Deus. É um privilégio, amados. É um privilégio que ninguém merece. Por isso a salvação é por graça, por meio da fé. Isto não vem de nós, senão um dom de Deus. Não por obras, não por sacrifícios, não por jejuns, não por vigílias, não porque tudo que eu vou oferecer a Deus, não. Por obras, para ninguém se gloriar. Não, que boa ideia, glória a Deus. Está perfeito, amado. Muito bom, obrigado. Salmo 5. Lembra que estava falando de Mateus 7:23? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, trabalhadores de iniquidade. Que quer dizer trabalhador de iniquidade? Amados, muitos pensam que ser traficante, que ser usuário de droga,
que é ser prostituta, claro, isso é evidente, ser homossexual, claro, ou adúltero, fornicário, claro que é pecado, obviamente. Mas, quando Jesus menciona em Mateus 7:23, ele fala de aqueles que expulsam demônios, aqueles que fazem milagres, aqueles que profetizam, e chama eles de trabalhadores de iniquidade. E por que ele manda ao inferno? Porque ele, segundo a Bíblia, diz que ele odeia os trabalhadores de iniquidade. Não está falando, amados? Por isso outro dia estava pregando aqui, pregando para todo mundo. Traficantes, policiais, todo mundo, político, presidente, todos. Temos que nos arrepender. Lucas 13:3. Nos digo antes, não, se não se arrependeis, igualmente perecereis. Está falando da condenação eterna, amados. Jesus Cristo é o único digno de honra, glória, louvor, adoração por sempre, para sempre. Aleluia. Salmo 5, versículo 6. Destruirás, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Destruirás aqueles que falam mentira. Mas eu falo mentira, Deus vai me destruir? Sim. Apocalipse 21:8. Os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, a morte segunda. João 8. A mentira é do diabo. O pai da mentira, quem é? O diabo, amados. Às vezes, não, eu minto aqui, eu minto lá. Não, a mentira é do diabo, do capeta. O Senhor abominará um homem sanguinário e enganador. Salmo 14. Salmo 14 fala da geral dos homens também. Fala, o tolo diz em seu coração, não a Deus. Amados, estamos em uma geração religiosa que vive como se não existisse Deus. Como se Deus não fosse justo, como se Deus não fosse santo. Eles são corruptos. Fizeram obras abomináveis. Não há ninguém que faça o bem. Outra vez, 4. Todos os trabalhadores não têm conhecimento da iniquidade. Devoram o meu povo como quem devora o pão e não invocam ao Senhor. Deuteronômio 7, amados. Deuteronômio 7. Além de todas estas passagens que Deus fala desse nojo, é chocante. Busquem essa palavra, amados. É muito chocante. As pessoas dizem, não, eu oro a Deus, Deus tem que escutar. Não, biblicamente, vamos à Bíblia. Um primo da família, né, que é um pecador não arrependido, falou para minha cunhada esta tarde, né? Não, eu não creio no Deus da Bíblia, a Bíblia não existe para mim. Mas sim creio no Jesus da Bíblia. Então, qual é o Jesus da Bíblia? Quais são os mandamentos do Jesus da Bíblia? Como Deus age com os pecadores, como Deus se envolve com o mundo e dá a sua salvação para os pecadores. É porque Deus ama o mundo, quer salvar justamente dessa condição abominável do pecador. Deuteronômio 7:25 diz, a imagem de escultura de seus deuses queimarás com fogo. Não desejarás a prata, o ouro que houver nelas, nem os tomará para ti, para que não te sirvam de armadilha, porque é uma abominação para o Senhor teu Deus. Tampouco trarás uma abominação à tua casa, para que não sejas uma coisa amaldiçoada como ela. Ou seja, de fato, a abominação, o pecador cheio de pecado é uma abominação e está amaldiçoado por Deus. Como ela, mas a detestarás completamente e abominarás completamente, porque é uma coisa amaldiçoada. Então, amados, é muito chocante que nós possamos ver estes termos bem claros nas Escrituras. Não tem como uma criança não entender. Você entende, Mariana? Mariana tem 7 anos, entende? Até Mariana entende. 7 anos. Já Moses não, Moses tem 3 anos. Mas, amados, crianças entendem. Por que não entende o homem?
qual é a razão pela qual o homem sempre está chocando de frente, batendo de frente contra a palavra de Deus? Porque o pecador não quer reconhecer que odeia seu Deus, abomina seu Deus, despreza seu Deus e levanta sua mão dizendo: tu não existes, Deus, eu vivo como eu quero. João 3:20. João 3:20. A passagem que muitos ficam chocados quando as pessoas caem na real, ou seja, entendem que não amam a Deus, que o pecador não ama a Deus, está em inimizade contra Deus. É uma guerra entre o pecador abominável e a santidade de Deus. É uma guerra, amados, é uma guerra total. João 3:20. Porque todo aquele que faz o mal, ou seja, todo aquele que continua trabalhando em iniquidade, todo aquele que continua no seu caminho abominável diante de Deus, que odeia a luz, ou seja, abomina ao Senhor Jesus, despreza ao Senhor Jesus, e em lugar de amá-lo, porque Ele é digno de amor, digno de adoração, abomina ao Criador do universo e ao Salvador que deu sua vida por eles. Chocante. Chocante. E não vem para a luz, ou seja, não se aproxima de Jesus Cristo. Por quê? Para que seus atos não sejam reprovados. Para que seus atos não sejam reprovados. Chocante. Ou seja, já vimos. Alguém aqui não entendeu? Preciso repetir que Deus considera todo pecador nojento, abominável. Já entenderam bem? Deu para entender? Amém. É triste, mas é a verdade. Como um pecador vai se arrepender se o pregador falso da esquina falsa diz: você é um príncipe, uma princesa, e um pecador está cheio de pecado. Você é o ouro de Ofir, como diz o irmão. Você é o príncipe que somente falta por as vestes reais, porque Deus está te esperando, porque você é cheio de formosura, está cheio de pecado. Deus diz, no seu amor, pecador se aproxima de Jesus, não como um príncipe, sino como um cachorro morto, como um lixo, como um verme, como uma abominação nojenta diante de Deus. Chocante. Chocante. É algo que ainda todo cristão tem que reconhecer diante de Deus. Por exemplo, cada dia de minha vida, eu falo para Deus: obrigado, Senhor, porque tu puseste a teu filho na cruz do Calvário. Tu enviaste e tu quebrantaste a teu filho na cruz do Calvário por mim. Tu, Senhor Jesus, foste açoitado, batido, ferido, cuspido, quebrantado, moído, escandalizado, escarnecido, envergonhado, crucificado por mim. E aí continuou dizendo: Senhor, quem sou eu na verdade? Quem sou eu sem Cristo? Sou um lixo, um cachorro morto, um verme, uma pulga, um leproso, um imundo, um vômito humano, um excremento humano, um pobre insignificante, um vil desprezível, o pior, pior dos pecadores, primeiro dos pecadores, menos que o menor de todos os santos. Eu que fui um traidor, rebelde, abominável e obstinado, fornicário, adúltero, assassino, idólatra. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Isso é o que é esta carne sem Cristo. É uma abominação vomitiva. É uma lepra nojenta. Cada pecador nos seus pecados. Por isso Deus não escuta suas orações, por isso Deus não recebe seus sacrifícios, por isso Deus abomina seus caminhos, pensamentos, atitudes, toda uma abominação detestável para Deus. Porque cada pecador na terra aborrecemos a glória de Cristo, o sangue de Cristo. Senão todo Taquaril estaria aqui, né?
mas não estão aqui porque estão lá oferecendo sacrifícios dos ímpios. Dízimos, ofertas, campanhas, escutando os falsos pastores que falam, quando você entra nessa falsa igreja, você é uma abominação diante de Deus, se você não é convertido, e o pastor fala para um membro da igreja, fala para teu irmão que ele é uma bênção, fala para teu irmão que é um príncipe, e o rapaz está cheio de pecado, uma abominação diante de Deus. Amados, isso se chama mentira. Hoje fomos no hospital, como se chama? Na Santa Casa. E tinha uma equipe dessa falsa igreja universal, abominação diante de Deus. Fala, mentirosos, ladrões, que roubam o dinheiro do pobre. Amados, essas falsas igrejas são roubo legal no Brasil, não é verdade? Enquanto os ladrões aqui, né? Roubam uma casa, né? Roubam uma casa, talvez, e tem que enfrentar a prisão, né? 2 anos, 5 anos, 10 anos, obviamente. Mas essas falsas igrejas roubam o povo e legalmente são aceitados. Ninguém fala nada. Como que pode? Amados, Deus está irado por isso. No entanto, a única maneira do homem ser limpo, a gloriosa maneira do homem ser tirado desse estado de nojo de Deus, de abominável de Deus, que seu Filho amado Jesus Cristo veio para Ele mesmo se tornar, se fazer chocante como pecado. Chocante verdade na Escritura, que o Senhor Jesus, no dia que Ele padeceu no Calvário, e antes do Calvário, que Ele esteja sofrendo a ira de Deus para nos fazer aceitos diante de Deus, como diz a Bíblia em 2 Coríntios 5:21, porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Amados, como o pecador vai renunciar ou vai rejeitar a única maneira de ser limpado dessa vida nojenta de pecado? Como o pecador vai rejeitar a única maneira que Deus estabeleceu na sua palavra de ser limpado, de ser um lixo, de ser limpado, de ser um verme, um nojo aos olhos de Deus? O sangue de Cristo, o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, que Ele ofereceu por pecadores miseráveis, condenados, abomináveis, que eram nojo para Deus. Amados, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 nos fala da história de um homem que Deus escolheu para ser rei de Israel, que Deus escolheu para literalmente governar Israel. Supostamente tinha que governar com justiça, de acordo com a palavra de Deus. Supostamente ele tinha que ser um rei justo, e ele não queria obedecer. Vou à outra parte agora, a parte da obediência. Já falei, o título é, lembram? Abominação, 2 pontos, assim se fala, 2 pontos? Você fala? O signo é 2 pontos, né? Abominação, 2 pontos, sacrifício, ou seja, sem obediência. Entendeu? Já falei várias coisas acerca da abominação. Já falei de como Deus de maneira nenhuma vai se agradar com um religioso que por fora é bonitinho, mas por dentro está cheio de abominações. Lembra o Senhor Jesus Cristo, que falava dos fariseus? Sepulcros caiados, por fora muito bonitos, muito agradáveis, muito bem vestidos, mas por dentro cheios de ossos abomináveis, mortos, fedorentos, podres, em poucas palavras. E amados, como Jesus Cristo abomina o fariseísmo. Por isso que a ira de Deus está sobre esta nação brasileira, sobre a igreja brasileira. Por quê? Porque as igrejas brasileiras, está vindo no Peru, nos Estados Unidos, todo o mundo inteiro é igual. Porque quando se levantam reis terrenos,
eles correm atrás deles. Não importa que o rei terreno seja um criminoso, Não importa que o rei terreno seja um político criminoso, ou um pastor ladrão, ou um padre pedófilo, não importa. Eles seguem a eles. E não seguem a único digno de glória, honra, louvor, adoração, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. O vitorioso que vai pisar, segundo a profecia, Isaías 63, Apocalipse 19, que vai pisar os pecadores que não se arrependam. ¿Por quê? Porque Deus é justo, Deus é santo. Temível, amado, temível. As pessoas às vezes estão aqui temendo crime, temendo traficante, mas não temem a ira do Cordeiro, não temem a ira de Deus, não temem aquele que pode matar e destruir seu corpo e sua alma no inferno. Como que pode? Acabamos de cantar, né? O Senhor está do meu lado, não temerei o que pode o homem fazer a mim. Jesus Cristo, quando veio, desafiou demônios, desafiou todo o sistema religioso, desafiou Roma, desafiou os judeus, desafiou todo tipo de criminosos, e ninguém podia fazer frente nele. A única maneira de ele ir para a cruz é porque ele mesmo ofereceu sua vida por todos nós pecadores abomináveis. A única maneira. Obediência, amados, é algo que Deus prefere a qualquer coisa que nós façamos. Obediência é algo que Deus põe no coração de aquele que Ele salva, de aquele que Ele toma para Ele mesmo. Porque seu filho, segundo Filipenses 2, foi obediente até a morte. Obediente, né? Obediente até a morte e morte de cruz. E seu filho nos dá exemplo a todos aqueles que queremos seguir o caminho seu e nos afastar do caminho do inferno eterno, que é horrível. Como? Obediência quero e não sacrifício. 1 Samuel 15. Claramente diz aqui. Versículo 1. A história é a seguinte: o Senhor tinha dado mandamentos para Samuel e por Samuel para Saul, para ele fazer coisas, e ele desobedecia. O Senhor deu uma segunda chance para ele obedecer e continuar no reino. Literalmente, qual era? Era matar. 2 Samuel 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa, mas mata também homem como mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelha, camelos e jumento. Ou seja, a tarefa que Deus deu para este rei, qual era? Desaparecer da face da terra a nação de Amaleque, com bebezinhos de peito. Com bebezinhos de peito. Por que vocês acham que Deus queria que o povo de Israel, seu povo, matasse velhos, velhas, adultos, idosos, crianças, bebezinhos, bonitinhos? Por quê? Porque Deus abominava com todo o seu coração a essa nação. Era para ele, para os olhos santos de Deus, eram abomináveis. Esse é o Deus da Bíblia, amados. Esse é o Deus da Bíblia. O mesmo Deus da Bíblia que pôs a seu filho na cruz do Calvário e não poupou a vida do seu filho para nos salvar a nós, pecadores abomináveis, foi aquele que enviou ao rei Saul a matar criancinhas, bebezinhos. Por quê? Porque Deus abominava e ainda abomina os pecadores. E aquele que ele salva é pela sua misericórdia soberana, sua graça soberana de Deus, dando um favor que o pecador não merece, nem nunca vamos merecer.
Então o que ele fez? Ele não matou, não obedeceu, deixou o rei, Agag, deixou o gado, e ele falou, não, eu sim obedeci. Não obedeceu, mentiroso. 13. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse, o que então significa esse balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? E Saul, olha que enganador, disse, eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. A ordem era matar tudo. Tudo que ele encontrar dos amalequitas tinha que desaparecer da face da terra. Quem mandou? Seu pai, sua mãe, seu capitão? Não, o Senhor dos exércitos, o Criador do universo. Por isso, amados, o título é uma abominação fazer qualquer coisa para Deus sem obedecer. Isso para todos nós, amados. Nenhum de nós é excluído. Esta palavra é para todos nós. Sem obediência não há vida eterna. Sem obediência é somente abominações para nós pela eternidade. E continua dizendo, versículo 16, então Samuel disse a Saul, fica e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse, prossegue. E Samuel disse, quando tu eras pequeno, ou seja, quando era humilde, na tua própria vista, não fostes tu feito cabeça das tribos de Israel? E te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem e disse, vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Por que então não obedeceste a voz do Senhor, mas voaste sobre os despojos, ou seja, sobre todas as coisas, as posses dos amalequitas, e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel, sim, obedeci a voz do Senhor. Ainda cego, hipócrita, dizendo que obedeceu, mas não obedeceu. E segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. A ordem era destruir o rei, destruir todos. E ele ainda fala, trouxe o rei, trouxe o gado. Essa é a cegueira da maioria das pessoas do mundo. Deus está requerendo tudo para ir para o céu, senão nada e para ir para o inferno. E o homem diz, não, mas eu fiz isto. Eu fiz o outro, eu sacrifiquei isto, eu fui, eu enviei uma oferta, eu dei o dízimo, eu orei, eu recei, eu fiz isto, eu fiz o outro, e Deus diz, é uma abominação diante de Deus, não será perdoado. 21. Porém o povo tomou despojo, ovelhas e bois, e o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. E Samuel disse, tem o Senhor, olha, escutem bem todos nós, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas. Onde está Zacarias? Escuta, filho, tá? Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor. És que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se a Deus, obviamente, do que a gordura de carneiros. Obediência, amados. Sem obediência há inferno. Sem obediência a ira de Deus está sobre nós. Pois a rebelião é como pecado de feitiçaria. Rebelião, eu não quero obedecer isso, eu não quero obedecer o outro. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. É como ser bruxo, é como ser um macumbeiro. E a teimosia, ou seja, a obstinação, é como iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti como rei. Deus rejeitou Saul, enviou um espírito diabólico para ser atormentado por Deus a Saul. E ele morreu se suicidando e está no inferno agora.
esse é um troféu da iniquidade, é um troféu da desobediência, é um troféu da rebelião contra Deus, é um troféu da soberba, da rebeldia, da cegueira espiritual. É um exemplo para todos nós. Quem não escutou Quem não escutou esta passagem? Todos. É o primeiro que se fala. Mas sabe que os ladrões das igrejas dizem? Se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Tem que obedecer. É uma mentira, não é nem para nós. Chocante. E Saul disse a Samuel, versículo 24: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Porque temi o povo e obedeci a sua voz. Viu? Não obedeceu a Deus, obedeceu o povo. Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor. Ainda achava que podia adorar o Senhor. E Samuel disse a Saul: não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, a qual se rasgou. E Samuel lhe disse: nesse dia o Senhor rasgou teu reino de Israel e deu um vizinho teu que é melhor do que tu. E ademais a força de Israel não mentirá nem se arrependerá, pois ele não é um homem para que se arrependa. Olha as palavras de Saul, 30. Então ele disse: eu pequei, contudo honra-me agora. Olha só, Saul tinha sido rejeitado por Deus. Rejeitou a palavra de Deus, Deus rejeitou ele. E ainda que queria honra diante do povo e diante de Israel. Volta novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Então, amados, os homens naturais, os homens que não têm Cristo, que precisam escutar, amados, que Deus ama vocês, Deus ama eles e tem um plano maravilhoso para suas vidas. Todos aqueles que estão no live ou vão ver o vídeo depois, que vocês precisam escutar. Se vocês são religiosos evangélicos, crentes, entre aspas, vocês precisam escutar que você deve ir para a igreja, que você vai dar seu dízimo na igreja, que você vai fazer campanha na igreja, corrente na igreja, etc. na igreja. Não, se não é através de Cristo, é uma abominação diante de Deus. E Deus não vai perdoar. Deus não tem dois caminhos para o céu. Deus não tem o caminho do religioso fariseu e o caminho daquele redimido pelo sangue de Jesus. Não, é só um caminho. É só um caminho. E a Bíblia diz: os abomináveis terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Conta, amado. Conta quantas pessoas você conhece no Brasil, no seu bairro, que eles falam para você: por que você é cristão? Eles te falam: é porque eu batizei, eu aceitei a Jesus, é porque eu dou o meu dízimo, eu vou na igreja, é porque eu canto, eu louvo, é porque eu saio a evangelizar, é porque eu faço campanha, eu faço jejum, eu faço vigília. E nunca você vai escutar: eu sou de Deus, porque um dia Deus me mostrou que eu era uma abominação, que meus pensamentos eram uma abominação, que os meus caminhos serão uma abominação, que minhas orações serão uma abominação, que tudo que eu respirava era uma abominação, e merecia ir para o inferno, porque eu primeiro abominei a Deus, eu primeiro aborreci a Deus, eu rejeitei sua palavra, eu rejeitei Jesus Cristo, eu dei a Deus com todo o meu coração, eu teve a Ele por pouco, como diz Isaías 53, versículo 3. Perdão? Por nada. Tive por nada. Mas esse dia Deus me mostrou que ainda que eu estava perdido e eu era um lixo, uma abominação diante de Deus, Cristo veio para mim e me ofereceu seu sangue, me ofereceu seu sacrifício,
Me ofereceu a única maneira de chegar ao perdão, à salvação, ao céu, a ser um deleite para Ele, a ser aceitado para Ele, a ser seu filho, a ser justo, a ser santo, a ser limpo de todo o nojo do meu pecado, lepra abominável. E assim Deus me salvou. Quantas pessoas você conheceu com esse testemunho? Quantas pessoas você conheceu que te disseram: eu era um pecador miserável, merecedor do inferno, e eu comecei para essas igrejas e me achava melhor que os outros, me achava melhor que o traficante, me achava melhor que o bêbado, me achava melhor que a prostituta, mas Deus me mostrou que eu era pior do que eles, e Ele me salvou. E agora tenho um novo coração. Agora tenho compaixão deles. Agora quero pregar para eles. Agora quero anunciar para eles que ainda que seja um pecador horrível, Jesus Cristo morreu pelos pecadores, não pelos santinhos, não pelos justos, não por aqueles que se acham justos. Por isso pregamos na praça. Por isso fazemos estudo bíblico aqui. Para todo aquele que ouça, seja livre pelo sangue de Jesus, seja transformado de ser uma abominação nojenta para Deus, para um filho amado, para alguém que Ele ama, deseja ter Ele com Ele eternamente, ama, deseja, tem como se fosse sua esposa, a igreja amada, e tem ciúmes pela santidade dela, porque ela é preciosa, não porque ela é bonitinha. Último versículo, Ezequiel 16. Não porque ela é boa, não porque ela era digna de ser salvada. A igreja, estou falando em geral, cada cristão verdadeiro, nascido de novo, cada cristão que se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, não aqueles que somente aceitam a Jesus e vivem como o diabo, não. Estou falando de verdadeiras pessoas que foram resgatadas para serem a noiva, a esposa santa, pura, limpa de Jesus, que amam a seu esposo Jesus Cristo, que para eles, para nós, Cristo é um esposo precioso, Ele é o mais formoso dos filhos dos homens, Ele é o rei precioso e formoso, que merece toda a honra e glória, porque Ele derramou seu sangue por nós. E não tem outra maneira de viver neste mundo que anunciar que Ele é o Salvador. De quem? Dos justinhos, dos fariseus, dos religiosos, dos que vão na igreja. Não, Ele é o Salvador do pecador miserável e abominável diante de Deus. Ele é o Salvador dos vermes, como eu e vocês. Ezequiel 16 fala da gloriosa salvação de Israel, do povo de Israel, que Israel foi salvo por Deus. Ezequiel 16 é uma metáfora, é uma simbologia, e o Senhor fala de Israel, fala, versículo 4, e enquanto a tua natividade no dia em que nasceste, teu umbigo não foi cortado, nem foste lavado na água para te limpar. Tu não foste salgada nem envolta em faixas, nenhum olho se apiedou de ti para te fazer nenhuma destas coisas, para ter compaixão de ti, mas tu foste lançado fora no campo aberto para repugnância, ou seja, para o nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. Está falando de Israel no seu pecado, como todos nós no nosso pecado. Uma simbologia, amados, de toda a conversão verdadeira. Versículo 6. E quando eu passei por ti, diz Deus a Israel, e como a cada cristão podre, que era podre, abominável, e Deus resgatou com o sangue de Cristo, eu te vi poluído entre o próprio sangue. Disse-te quando estavas em teu sangue, vive. Sim, disse-te quando estavas em teu sangue, vive. Obviamente, amado, aqui não fala de um sangue que corre, aqui fala de um sangue podre. Vocês já sabem que o sangue podre, quando você tem sangue, que fica aí podre em uma ferida, ou fica em uma faixa, é fedorento, é nojento. Por isso Isaías 64:6 diz: aqueles que se acham justos, as tuas justiças são como um trapo de imundície diante de Deus.
Ezequiel 16:7. E eu te fiz multiplicar como o broto do campo, e cresceste, te aumentaste grandemente, e chegaste a excelentes ornamentos. Teus seios são formados, e teu cabelo é crescido, ao passo que estiveste nua e descoberta. 8. Agora, quando eu passei por ti, isto é chocante, amados. Esta é uma simbologia que encontramos onde? Lucas 19. Quando o Senhor passava pela casa de Zaqueu, o publicano, e diz que ele passava, e o baixinho, Zaqueu, subiu para a árvore, e o Senhor Jesus olhou para ele. Aqui diz o mesmo: eu olhei para ti. E quando Deus salva, olha para nós, nos vê como bonitinhos, bem, não, nos vê como lixo, como repugnância. Eis que teu tempo era o tempo de amor. Estendia a minha saia sobre ti e cobria a tua nudez. Sim, eu jurei a ti e entrei em um pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu te tornaste minha. A igreja, esposa, Cristo, esposo. Aleluia, com todo amor. Então te lavei com água. Essa é a obra de Deus para o pecador, que ele lava, ele limpa. Aquela abominação nojenta que Deus limpa com o sangue de Jesus. Eu cuidadosamente lavei teu sangue de ti e te ungi com óleo. Esta é uma figura, obviamente. Eu também te vesti com trabalho bordado, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. Eu também te enfeitei com ornamentos, e coloquei braçaletes sobre tuas mãos, e uma corrente no teu pescoço, e pus uma joia na tua testa, e brincos em tuas orelhas, e uma bela coroa sobre tua cabeça. Assim tu foste ornada de ouro e prata, e as tuas vestes eram de linho fino, e de seda e de trabalhos bordados. Comeste de fina a farinha e mel e azeite, e foste extremamente bela, formosa, e tu prosperaste em um reino. E teu renome foi adiante entre os pagãos por causa da tua beleza, porque era perfeita. Cada cristão que se tornou de uma abominação de pessoa a um cristão verdadeiro, nascido de novo pelo sangue de Jesus Cristo, Deus diz que é uma pessoa de perfeita beleza, através de quê? Da minha beleza que eu tinha colocado sobre ti, diz o Senhor. Amados, isto é chocante. Quando Deus justifica um pecador, quando Deus lava, limpa um pecador por meio do sangue de Cristo, Ele não está fazendo simplesmente uma operação legal. Ele está fazendo isto diante dele, diante do céu, da terra, dos anjos, diante de todos. Ele está pondo a formosura de Cristo, a beleza perfeita de Cristo, e põe sobre um pecador abominável. E agora Deus já não vê como uma abominação nojenta. Agora Deus vê como formoso, precioso, perfeito, justo, santo, desejável. Ter ciúmes por esse cristão. Por quê? Porque ele foi coberto pela justiça, pelo sangue de Jesus. Somente por isso. Não tem alguma razão pela qual agora eu esteja de pé pregando aqui ao ar livre e dizer que o amor de Deus está sobre mim, e que Ele se agrada de mim, e que Ele tem complacência de mim, e que Ele olha para mim com olhos de amor, de ternura, de compaixão, de aceitação, não por minhas obras, nem por minha justiça, nem pelos meus sacrifícios próprios, porque isso era uma abominação diante de Deus. Agora o sangue de Cristo é precioso, Ele está sobre mim. Por isso Deus me vê, e a todo cristão verdadeiro, transformado, nascido de novo, que não se justifica na sua religião, que não se justifica indo para a igreja, que não se justifica nos seus ídolos, mas se justifica no sangue de Jesus, para sempre e por sempre. Todo demais é uma abominação diante de Deus. É abominável, e Deus vai enviar para o lugar das abominações finais, que é o lago que arde com fogo de enxofre, onde os abomináveis
estarão para sempre. Amados, esta é uma doutrina formosa, preciosa. Mas a não ser que o pecador, quem quer que seja, esteja assistindo no vídeo aqui, entender que tem uma separação, como diz Isaías 59, 2, que os pecados do povo têm feito uma separação grande entre Deus e o povo, de maneira que Deus não escuta as suas orações, não ouve nada. Até que o pecador não entenda isso e se humilhe diante da glória de Deus, que está clamando pelas ruas, está clamando por todo lugar: vinde a mim, todos os que estás trabalhados e carregados, e eu vos farei descansar. Esse trabalho, essa carga, tristeza, é a corrupção do pecado, a abominação do pecado nos homens. Mas ele diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O sangue de Jesus te transforma em uma nova criatura, limpa diante da glória de Deus. E somente isso Deus aceita. Todo sacrifício religioso é uma abominação para Deus. Nem orações aceitas, nem nada. Somente o sangue de Jesus. Quem confiar no sangue de Jesus, quem receber o perdão de pecados pelo arrependimento e a fé em Jesus Cristo, quem se humilhar, quem dobrar os joelhos, quem reconhecer e dizer: eu sou uma abominação, Senhor, mas Tu és santo, Tu deste Teu sangue por mim, me recebe, me salva, me aceita, que Teu sangue tire minha abominação e me dê essa formosura perfeita de Cristo em mim, sua justiça. Deus irá escutar. Deus irá se compadecer do pecador miserável, não daquele justinho que se acha bonitinho em suas roupas sujas de tradições religiosas. Nunca, jamais. De novo, o título foi, já estou terminando: abominação. Que é abominação? Sacrifício sem obediência. E Deus manda todos os homens, em todo lugar, que se arrependam dos seus pecados e cream em Jesus Cristo. Essa é obediência. É simples. Querem ir para o céu, querem ir salvos, não vão para os mentirosos, vão para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão é por Ele. E Ele falou: arrepende-te, isso é, renuncia a tua vida de pecado, confessa a Deus, se humilha, abandona todo o pecado, tua natureza abominável, nojenta diante de Deus, e crê no sacrifício perfeito de Jesus. Crendo que uma única maneira de ser salvo pelo sangue de Cristo. A única maneira, amados. Aleluia! Somente assim. Amém, amados? Vamos orar e depois podemos cantar uns louvores. Que Deus se glorifique. Deus, bendito seja teu nome, Pai. Oh, Senhor, quão abomináveis, Senhor, quão perversos, quão lixos, quão podres, Senhor, somos sem Ti, Senhor. Mas contigo, Senhor Jesus, justificados, limpos, santos, amados pelo Pai, amados pelo Filho, amados pelo Espírito Santo, transformados em novas criaturas, não porque éramos melhores que outros, sino porque éramos os piores dos pecadores, abomináveis a teus olhos. E um dia tu nos mostraste, na tua graça e misericórdia, o que éramos verdadeiramente diante de ti, como te aborrecíamos, como éramos dignos da morte do inferno por causa das nossas abominações. E tu te compadecestes, tu olhaste para nós e tiveste com nós tempo de amores, nos limpastes pelo sangue de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Toda honra e glória a Ti, Senhor. Todo homem seja mentiroso, somente Deus seja verdadeiro. Repreende, Senhor, a religião do mundo. Repreende, Senhor, os falsos profetas. Repreende, Senhor, a falsa religião. E salva os humildes de coração, Senhor. Aqueles que querem Te honrar com todo o coração, alma, mente e força. E amar com todo o coração, alma, mente e forças. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Bem, amados.
Vamos cantar uma música mais. Tá certo? Obrigado. Se vocês tiverem ou têm alguma pergunta para depois, como um estudo bíblico, podem perguntar, por favor, tá? Cabe muito cantar crucificado com Cristo. Não tem outra maneira de poder ser poupado dessa vida abominável. Obrigado, mano. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estou crucificado com Cristo, mas vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas longe esteja de mim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e no confiamos na carne. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne,